Então, meus irmãos, graça e paz mais uma vez, dando continuidade à pregação sobre, segundo a palavra de Deus, como devemos anunciar o verdadeiro evangelho para aqueles que não conhecem a Deus. O Senhor Jesus, a palavra dele, por si própria, ela convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Mas a ideia da palavra de Deus, por nos convencer, é nos tirar do lugar de comodismo, é nos impactar, é nos fazer, nos autoexaminar como é que está a nossa vida. Ela não é uma palavra que vai concordar com os meus maus hábitos. Muito pelo contrário, ela vai fazer uma análise dentro de mim, um exame, uma limpeza, para que esta palavra venha me corrigir. E através dessa correção eu chegue ao arrependimento. E como chegar ao arrependimento se eu sou porta-voz de uma pregação, seja para quem for, para o meu familiar, para o meu patrão, para as pessoas na rua, aquelas que o Senhor coloca diante de mim, se eu só prego dizendo, olha, Jesus te ama. Ora, a pessoa no seu íntimo já sabe, muitas vezes até quem menos conhece a palavra, ela diz, não, eu tenho certeza que Deus me ama, com certeza. Por mais que eu tenha problemas, eu sei que Ele me ama. Ela não vai ter consciência de pecados. Mas quando você lê a palavra de Deus e demonstra através da palavra de Deus que um Deus santo, um Deus que não se agrada com muitos de nossos hábitos, essa própria palavra vai corrigir o ser humano no seu íntimo. Quando você pregar a palavra, basta você pregar a palavra e a palavra por si só convence o homem. Mas enquanto eu só sair pregando por aí, Jesus tem um plano para você e Jesus te ama, e não pregar o outro lado, que é o do juízo e da justiça, a pessoa não terá convencimento de pecados. Ela vai achar sempre que mesmo que ela fumando maconha, mesmo ela no vício, mesmo ela no adultério, mesmo ela na pornografia, mesmo ela nas infidelidades, ela vai dizer assim, não, Jesus me ama mesmo, com certeza. Mesmo assim ele me ama, ele ama a todos, como eu vejo aí quando eu saio para pregar. Não, Jesus ele ama a todos, é verdade, mas ele não se agrada de todos, é muito diferente. Uma coisa é Jesus amar eu e você, outra coisa é ele concordar com o que eu faço, né? Com os meus maus hábitos. Ele não vai concordar, nem a palavra dele vai mudar. Então, meus amados, o Senhor Jesus, em Amós 3,7, fala, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos. Primeiro, ele vai usar a sua vida, primeiro ele vai usar nossas vidas para nós sermos a trombeta dele, para avisar para alguém ou para avisar para uma multidão. Mas para isso, o homem e a mulher de Deus têm que pregar o que Deus quer. Não tem que ser simpático, né, como já foi pregado em outros vídeos, querer, na verdade, aplausos, querer, na verdade, tapinha nas costas, porque a palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é de Deus, né? A glória é de Deus. O elogio não tem que ser para o homem, que você até honre a pessoa, mas você não deve tecer elogios para quem prega, porque a palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é do Senhor. E Paulo fala aqui, no Novo Testamento, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, primeira epístola aos Coríntios, verso 16. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Olha aí. Se eu anuncio o evangelho, se você anuncia, não tem por que você se vangloriar, se gloriar. Se gloriar de quê? Pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, ai é uma interjeição, né? Na palavra, na nossa linguagem portuguesa, ai simboliza um sentimento. E aqui, nesse caso, é de dor, né? Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ele ainda é uma exclamação no final. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de mim a pessoa diante de Deus naquele dia, se eu não anunciar o evangelho. Que evangelho é esse? Deus vai lhe dar um carro. Olha, venha para Jesus que vai ser tudo uma maravilha. No outro dia você vai estar na piscina tomando água de coco. É este o evangelho que você vai pregar para as pessoas? Que venha para o evangelho, moça, para Deus lhe dar um casamento. Venha para o evangelho, desempregado, que Deus vai lhe dar uma mansão. É esse o evangelho que você vai pregar? Esse não é o verdadeiro evangelho, irmão. O evangelho, primeiramente, está escrito em 1 João 2,25. Primeira epístola de João 2,25. O que é que está escrito lá, irmão? Primeira epístola de João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez.
Qual foi a promessa que ele nos fez? A vida eterna. A vida eterna. Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas ele vos acrescentará. Nunca coloque nada material na frente. Nunca coloque conversa material na frente. Anuncie o verdadeiro evangelho, como Paulo diz aqui. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anuncio o evangelho. E por isso, se o faço de boa vontade, terei o prêmio, o galardão. Mas se de má vontade, apenas como um trabalhador, um dispenseiro me é confiada. Se você vai lá, tem que ir, né? Tem que ir evangelizar, né? Fazer o quê? Eu não queria não. Ô irmão, tá bom, ó. Já passou, já tá bom, não precisa mais ir ali. Eu geralmente, meu irmão, eu prefiro evangelizar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo do que com pessoas assim, né? Que já vai de má vontade evangelizar, ou vai porque não tem jeito. Ela prefere muitas vezes ficar lá domingo assistindo um jogo de futebol, idolatrando o Neymar, idolatrando o artista, assistindo o Silvio Santos, né, que não está mais entre nós, assistindo entretenimento, do que se doar para Jesus, né? Às vezes só tem tempo de ir aos domingos, mas não vai. Então Paulo está dizendo aqui, ó, se anuncio de boa vontade, eu terei galardão, mas se vou de má vontade, é como se fosse qualquer trabalhador, qualquer dispenseiro. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui na palavra é: o evangelho tem que ser pregado como Deus quer. Ah, que palavra dura. O Senhor Jesus fala lá em João, capítulo 6, a partir do verso 62. Falou para os discípulos: a palavra foi dura, vocês querem ir com eles também? Vão me abandonar como eles me abandonaram? Porque enquanto eu dou peixe, enquanto eu curo, eu sou bom. Mas quando eu repreendo, essa palavra é dura. Deus não prega assim. Então, irmãos, vamos acordar, vamos abrir os olhos, viu? Vamos abrir os olhos que o Senhor Jesus está voltando. Vamos deixar de ser meninos, né? Vamos deixar, eu estou me colocando, vamos deixar de ser meninos, de procurar só palavras que vai encher o nosso ego. Pregue o verdadeiro evangelho. Jesus está voltando. Olha, meu amado, esse comportamento, por mais que Jesus te ame, desagrada a Deus. E se você morrer nesse estado aí, segundo a palavra, você vai perder sua salvação. Este é o evangelho, irmãos, de que eu não devo me vangloriar em pregar isso. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Que nós tenhamos um ótimo dia, que Deus abençoe a cada um dos senhores nesse dia, em nome de Jesus.